E aí galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. A aula passada eu gravei um vídeo explicando, né, como funcionaria um modelo de gerenciamento de risco, né, e também de planos de trade. Notem que eu fiz ele bem simples assim para ficar bem tranquilo de vocês iniciarem, né, o gerenciamento de risco de vocês, mas mesmo assim ele é bem completo. Existem vários outros modelos, existem alguns modelos bem conceituados aí no, no mercado financeiro, na internet você encontra bastante, e todos eles têm assim algumas coisas em comuns e algumas coisas específicas, né? Tem modelos de gestão que é para você buscar longas, é, como posso dizer assim, altas rentabilidades, tem modelos de gestão que é para você preservar mais o capital, né? São vários modelos de gestão que dá para ser feito. O que eu passei para vocês é um modelo simples, mas na minha opinião é eficiente, né? E faz sentido, é fácil de você lidar com esse modelo. E o plano de trade lá foi bem por cima, foi bem simples, porque dentro do plano de trade tem que estar descrito os tipos de trade que você vai fazer, né? Qual é o percentual de acerto que esse trade tem, se, né, se você fez um backtest e ele gerou aí um número para você ter uma base, né? Nesse modelo de trade eu acerto 50%, 60%, 70%, né? Esses números são muito importantes você ter quando você vai realmente colocar ele para funcionar e tentar rentabilizar um capital em cima disso. O que nós vamos falar hoje aqui é sobre os indicadores que eu uso, né, indicadores e regiões importantes, e um pouco aí de ciclo de mercado. E aí nós já vamos dar início aos operacionais. O de hoje a gente vai tentar focar aqui nos indicadores. Eu vou pegar e tentar mostrar aqui para vocês como que eu insiro eles, né, já explicando um pouco deles. O primeiro indicador que nós vamos ver vai ser o ajuste. Aqui eu tenho o gráfico de candles do dólar mesmo. Para quem viu o vídeo lá de como configurar ou instalar e configurar o TRID, já vai conseguir fazer isso daqui tranquilo. Quem não viu ainda, sugiro que veja antes de ver esse. Novo indicador, eu vou pesquisar. O primeiro que a gente vai buscar vai ser o ajuste. No TRID, ele tem dois tipos de ajuste. Ele tem o ajuste do dólar e tem o último ajuste, né? O que nós vamos usar é o último ajuste, que seria o do dia anterior, e o ajuste ele é feito durante o pregão, no horário de 10 para as 4 até as 4 horas. Eu gosto de usar, são cores padrões que eu defini, exibir na escala vertical, que eu quero que apareça aqui. E aí você pode aumentar a espessura, diminuir, colocar linha pontilhada, linha grande. Eu vou colocar aqui uma linha de 2 pixels para ficar bem visível, né? Então, ó, o último ajuste foi feito aqui. Como que surge esse ajuste? O ajuste ele começa a ser feito ali ele tem 10 minutos de período, né? Então o sistema calcula durante esses 10 minutos qual foi a oscilação de preço que teve nesses 10 minutos, entre 5 horas, 10 para as 4 e 4 horas. Então aqui, ó, 10 para as 4 aqui, esses dois candles aqui, ó, são de 5 minutos. Se eu pôr em 10 minutos, 10 minutos, então eu tenho aqui aqui, ó, esse candle aqui, esse vermelhinho, né, que é o candle aqui de 3,50 até 4 horas. Esse candle aqui é que deu o ajuste, né? Ele foi calculado em cima nesse horário, nesse período de tempo. Por que o ajuste é um ponto importante e muito usado? Aqui para nós ele vai funcionar como um suporte ou resistência.
né? Quando o preço está caindo e tem o ajuste ali, eu estou imaginando, né, que o preço vai chegar próximo ao ajuste. E note que não é exatamente em cima, né? Se você olhar aqui, ele passou para cima, voltou para baixo, passou para cima, voltou para baixo. A gente chama de região, né? Então seria a região do ajuste. Nesse modelo aqui, ó, essa foi a região do ajuste. E o que aconteceu? Ó, o preço foi, serviu aqui de resistência e ele começou a dar uma caidinha, né? Então, um dos trades mais assertivos que eu gosto de fazer é esse do ajuste. Aqui no caso ele foi no fim do dia, mas se você pegar outros dias que o preço bateu nele, ó, ele é bem, ele costuma funcionar muito bem. A gente vai ver alguns exemplos depois no operacional. E o ajuste, ele serve para quê? Os players grandes que ficam posicionados em dólar, fazem os heads em dólar, todo dia quando fecha o pregão, eles são ajustados por esse ajuste. Então, por exemplo, se eu fiquei comprado aqui, vamos supor que eu tinha uma ordem de compra aqui, né? Comprei aqui, segurei, até fechar o mercado. Quer dizer, eu dormi posicionado, amanhã eu vou acordar posicionado aqui. Esse spread aqui, né, esses pontos que tem entre a minha entrada e o ajuste, esses pontos eles vão ser, como posso dizer, o financeiro que isso aqui retornou vai cair na minha conta no dia seguinte. Assim como se eu tivesse vendido, né, em algum ponto aqui, estivesse tendo prejuízo nesse dia e fechou o pregão e eu estou com prejuízo, esse valor de prejuízo vai ser debitado do meu saldo da conta. Então é por isso que o ajuste é muito importante. Eu costumo dizer que o pessoal acorda posicionado pelo ajuste, né? Então é um dos indicadores e das regiões mais brigadas no dólar aí. O próximo seria a VWAP, indicador VWAP. Preço médio ponderado pelo volume. Também tem meu stick de cor com a VWAP. Vou por aqui. Aí a VWAP, ela é o preço ponderado pelo volume por um determinado período de tempo, né? Então no caso aqui, se eu usar a VWAP diária, você vai ver que ela vai estar, tá vendo? Ela vai oscilando, né? Ela funciona quase como uma média móvel. Ela vai oscilando de acordo com o volume. Teoricamente, a VWAP é o preço médio do mercado naquele dia, né? É onde os comprados e os vendidos estão no 0 a 0, né? Por isso que é uma das regiões muito defendidas. Se a pessoa está montando uma grande posição, né, um player está montando uma grande posição em dólar, ele costuma comprar quando o preço volta na VWAP, que seria o preço justo do dólar naquele momento. Então note, ó, por exemplo, que aqui ganhou a VWAP, ó, mas voltou a testar, subiu, voltou, né? Mesma coisa quando está por baixo, ó, ele testa, volta, testa, aqui rompeu, voltou para testar. E o suporte e resistência geralmente eles funcionam assim. Quando o preço está abaixo, ele funciona como resistência, assim que ele é ganhado, ele funciona como suporte, né? E todas, né, ó, se você olhar bem aqui, a VWAP também é uma das regiões bem brigada e é um dos trades que eu também gosto de fazer. A VWAP ela é muito usada assim por trades, mas eu sou meio cauteloso com ela. Em dias de tendências, ela funciona super bem. Você pegar e fazer, por exemplo, um pullback na VWAP, né? Se você olhar aqui esse momento aqui, ó, do dia 24, o mercado abriu aqui, andou colado nele, aí ele distanciou da VWAP, ó, e ele fez um pullback, quer dizer,
ele fez uma retração antes de iniciar o movimento de alta, né? Então esse momento aqui seria um ótimo momento para você fazer uma entrada aqui, por exemplo, botar o seu stop aqui abaixo e ir acompanhando o preço. Note que nesse dia aqui a VWAP ele não voltou a tocar na VWAP, né? Ó, seria um trade bem bacana, daria tranquilo aí 90 pontos. Na menor das hipóteses você pegaria aqui 20 pontos. Então é um trade bem assertivo em dias de tendência. Em dias laterais, por outro lado, ele costuma falhar bastante. A VWAP em dias laterais ela é cortada muito facilmente, né? E isso às vezes engana muito os traders e você começa a estopar aqui, estopa ali, estopa aqui e acaba o seu dia e você nem conseguiu fazer o trade que você queria. O próximo indicador. Tá. Aí a VWAP aqui eu uso uma diária e também uso aqui uma VWAP mensal. Tem a semanal também, né, que seria o preço ponderado pelo volume durante a semana. Eu não uso a semanal, não que eu não acredito que não funcione, mas aqui eu coloco mensal. Ó, eu tenho aqui a intradia, eu tenho a semanal e tenho a mensal. Não que eu não acredite que não funcione, mas eu não gosto, eu já acho que eu uso muita coisa, né? No momento aqui ela está bem esticada, mas ela dá suas osciladas também, né? E assim como a VWAP a VWAP diária é um suporte, uma resistência muito forte, a mensal é a mais forte ainda, né? São poucas as vezes que você consegue ver o preço trabalhando muito perto dela. Agora a variação percentual. A variação percentual, o TRID tem esse indicador aqui, análise de variação. Eu confesso para você que eu ainda não usei ele no TRID, eu não sei te dizer se é do jeito que eu costumo usar. E aí variação eu posso fazer do ajuste ou do fechamento. Eu gosto de fazer do fechamento, prefiro do fechamento. Ok. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu pegar um dia aqui, dia de 26, por exemplo. O mercado fechou aqui, né? Então, quando eu estou falando de variação, eu estou falando de variação a partir desse fechamento. Ó, aqui, por exemplo, seria 0,5% de alta. Ali está dando 0,47, mas porque eu não coloquei certinho, né? E aí a cada nível seria de meio e meio ponto. 0,5% de alta, 1% de alta, 1,5% de alta, né? 2,5%, 1,5%, faltou um 2 aqui no meio. E assim também que eu tenho o de baixa, né? Deixa eu ver se 0,5% de baixa, 1% de baixa. Essa variação aqui realmente eu nunca tinha usado ele, mas eu sei que ele tem. Eu costumo usar o que vem aqui no DOM, livro DOM. Coloquei aqui do ladinho. DOLFUT. J21. Eu acho que ele não está puxando os dados. Voltei, desculpa aí, parece que todos os cachorros do bairro resolveram latir junto. Então aqui na coluna notas, no DOM, é possível você colocar essas informações ali. Deixa eu lembrar onde é que é aqui. Aqui eu tenho, ó, preço médio, tal, máxima, mínima, e análise de variação. Aí eu tenho
do fechamento e tenho do ajuste. Então aqui eu habilito aqui, ó, fechamento, variação positiva do fechamento anterior e variação negativa do fechamento anterior na coluna notas, né? Aí ele me mostra aqui, ó. Se eu quiser deixar só a do fechamento, eu venho aqui e tiro a do ajuste. Isso, não quero ajuste. Pronto. Então, 5.730 é meio por cento de baixa. Se eu olhar aqui, 5.730 é que aqui ele já está pegando do dia que fechou aqui, ó. Mas se eu calcular aqui, é isso, ó, meio por cento de baixa. Ah, tá. Esse ajuste aqui ele já está calculando para segunda-feira, por exemplo. Então, o mercado fechou aqui, eu tenho aqui, ó, meio por cento de baixa para cá, 1%, né, o verdinho de alta e o vermelho de baixa. Meio por cento de alta aqui e 1% aqui, tal e tal. Esse daqui, ele é muito parecido com o ponto pivô. Então, de repente, é interessante colocar aqui uma linha diferenciada, né? Por exemplo, assim eu vou saber que um é variação percentual e o outro é ponto pivô. Então, o próximo aqui que a gente vai colocar, já falamos dele, vamos colocar o ponto pivô então. Seria o indicador ponto pivô. Não esse em níveis. Esse em níveis ele faz uma coisa parecida aqui. Eu gosto mais desse daqui. Aqui o Tride ele traz a fórmula de como que é feito o ponto pivô. Ele pega a máxima, mínima e o fechamento divide por 3. Aí eu tenho o número do ponto pivô. E para cada resistência ele tem o cálculo aqui de suporte e resistência para os pontos pivô. Aqui você pode fazer o ponto pivô a partir do fechamento ou da última. Eu gosto de fazer a partir do fechamento. Algumas plataformas têm a opção de você dividir por 4 e adicionar até mais alguma coisa. Eu gosto de usar esse mesmo. Eu vou pôr aqui até uma espessura maior para ficar mais visível. E nota que o ponto pivô ele fica bem parecido com a variação percentual. Por isso que é interessante você colocar uma das duas pontilhada aí. Pronto, nosso gráfico ficou bem poluído, mas ele é bem funcional. Eu vou tirar o DOM para ficar melhor aqui para a gente enxergar o gráfico. E outra coisa que vamos falar agora é sobre o bola-bola, né, que a gente sempre fala, que é a variação quando o dólar, por exemplo, ele muda de patamar. Por exemplo, aqui nós temos o dólar aqui, ó. Por exemplo, o 5.700, né? 5.700. Como que eu ponho esse negócio no lugar? Aí. O 5.700. Então, por que ele é tão importante, esses bola-bolas? Além de ser um suporte, uma resistência psicológica, né? Sempre quando o ser humano ele vai pensar num número ou ele vai tentar fazer uma aproximação de um número, ele tenta usar os números redondos, né? Ele não trabalha tão quebradinho, né? Você não vai falar, por exemplo, quanto você acha que custa um McDonald's? Uns 20 reais. Você não vai falar, eu acho que custa R$ 22,37. Né? Para o ser humano é muito mais fácil ele entender e associar com os números redondos. Aqui no dólar ele funciona dessa forma, né? Como uma parte psicológica e também como uma parte realmente de economia. Porque, por exemplo, se a gente olhar que o dólar
abaixo de 5.700 ele está 5,69 e acima, né, quando ele ganha os 700, ele começa a passar a valer 5,70. Então nós estamos falando que o dólar mudou de padrão, ele mudou de patamar, seja para mais ou seja para menos. Então aqui nós temos tanto o bola aqui, né, 5,700. Aqui também, quando eu perder aqui, ó, de 5,600 para 5,59, porque aqui nós estamos falando que o dólar já não está mais a 5,60, ele está na casa de 5,50, né? Então essa variação para os players grandes fazem muita diferença, e dependendo como eles estão agindo, o que eles estão esperando, essa variação, né, esse patamar novo, ele é aceito ou não, né? Como assim aceito ou não? Muitas vezes o preço vem para ganhar aquela região, né? Por exemplo aqui, ó, ele veio para ganhar os 5,70, ele ganhou, só que nota que ele já fez ele voltou para cá, né? Ele foi poucos pontos para cima, ele retornou para cá e voltou lá novamente, e aí sim o mercado aceitou e foi, né? Então eles sempre tendem a defender essas regiões ou até agredir essas regiões, dependendo como tá o dia ali, né? Beleza, o que mais temos agora? Assim como os bola-bola, né, que seriam os números redondos, são importantes, nós temos um pouco menos importante os números redondos aqui no caso. Por exemplo, 5,40, 5,70, né? Também por essa questão psicológica de ser um número redondo, e também pela questão também assim de mudança de patamar. Porque aqui nós estamos falando de dólar a 5,66, aqui nós já estamos falando do dólar a 5,67, né? Então parece ser insignificante essa mudança, mas economicamente estamos falando de muita coisa. Apesar de que quando a gente vê o jornal publicar, ele fala só assim, o dólar está 5, está 5,50, está 5,80, mas aqui para nós, qualquer patamar que ele mude é bem valioso. Deixa eu ver se faltou algum. Ponto pivô, número, variação percentual e tal. Então esses vão ser os indicadores e vão ser as regiões que nós vamos trabalhar. Aqui pelo gráfico você já consegue ver, né, que alguns deles são bem testados, são bem requisitados. É bacana você também fazer assim uma análise anterior, né, de como que está se comportando o preço do ativo nos dias anteriores, para você também ver se no dia que você vai operar ele tem uma probabilidade boa de estar respeitando, né, a gente fala, está respeitando o ajuste. Por exemplo aqui, ó, a variação percentual de aqui, é que essa variação percentual ela vai mudar, os pontos pivô eles vão mudar, todos os indicadores aqui eles vão mudar de acordo com o fechamento do dia praticamente. Então esse ajuste, essa situação, ela foi para o dia de hoje. Para amanhã eles vão estar em outros pontos, e aí você tem que ir olhando conforme o mercado estiver andando se ele está funcionando ou não. Beleza? Acredito que seja isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Tá. Ciclos de mercados e tendências, né? Os mercados, geralmente, se a gente olhar aqui, eu vou pôr no gráfico diário. Geralmente nós temos três tipos de mercado. Nós temos um mercado em baixa, nós temos um mercado em alta, e por um tempo nós temos um mercado consolidado, né, que seria um mercado lateral. A primeira coisa que você precisa entender é qual ciclo de mercado você está, né?
isso afeta muito? Se você tiver num ciclo de baixa, dependendo onde o dólar abrir, como estiver o dia, talvez é interessante você tentar operar mais na posição vendida. Assim como se o mercado está lateral, né, por exemplo, nesses dias aqui, ó, ele bem lateral, né, ele vai lá, volta e fecha aqui. Ele abre aqui, foi lá, voltou e fechou aqui. Se eu estiver nesse dia aqui, por exemplo, e eu estiver posicionado num trade, não é de esperar que o preço vai sair rasgando aqui para baixo. Por quê? Porque os outros dias me mostrou que o range para operar esse dia é aqui, ó. A minha máxima é aqui e a minha mínima seria por aqui, né? Então, o próprio mercado me mostrou a delimitação de faixa de preço que ele está trabalhando. Pode acontecer, por exemplo, igual aconteceu aqui, olha, ele furou, com certeza, e tal, só que ele voltou para fechar lá dentro. E isso às vezes afeta muito o seu dia. Às vezes você está num trade longo, você teve a oportunidade de fechar o dia aí com todo esse candle inteiro aqui, né? Você, dependendo de onde você vendeu, e você acaba segurando por acreditar que o preço, que o dia é um dia de tendência de baixa, mas não quer dizer que ele vá fechar lá embaixo, né? Então note que todos esses dias aqui, ó, alguns operacionais de tendência não vão funcionar, vão estopar muita galera. E aí, se você não reconhecer que você está nesse ciclo de lateralidade, de consolidação, você vai tentar ficar operando dias de tendência. Assim como, por exemplo, esse dia aqui que engatou, né, ó, aqui no primeiro, talvez você não tivesse noção que se iniciou uma tendência de alta. Mas aqui no segundo dia e no terceiro dia, já é possível você ver que você está numa tendência de alta, e aí procurar por entradas e trades de alta, e pelo tamanho ó, 100 pontos, 120 pontos, 80 pontos. Pelo tamanho dos candles, né, pela amplitude do mercado, você consegue aí definir, pô, hoje o dia está propício aí a tantos por cento de alta, ou tantos por cento de baixa, né? Essa análise de ciclo de mercado faz toda a diferença para você operar no dia. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar os últimos dias. Nós estávamos aqui numa... Deixa eu tirar isso aqui. Ó, nós víamos de alguns dias de queda, corrigiu e queda e lateralizou. O mercado ficou lateral aqui por alguns dias, né? Vamos por aqui. Ficou aqui, ó, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Nesses dias aqui, você tinha ali, claro, uma limitação de que se rompesse o topo, talvez iria buscar um padrão maior, se rompesse o fundo, talvez buscasse um fundo maior. Mas note que esses dias não buscaram. Essa lateralização foi quebrada por esse dia aqui, né? Então, por exemplo, esse dia aqui eu estava operando ainda como lateralidade e acreditando que ele iria respeitar esses limites aqui. Quando ele ganhou essas máximas aqui e ele não retornou, né, para deixar o pavio, realmente eu procurei por uma entrada de compra e aí eu consegui realmente surfar um bom movimento aí. Até na verdade eu acreditei que ele estava tão forte que ele iria buscar esse topo anterior aqui, mas ele parou por aqui e retrocedeu um pouquinho. Esse dia aqui eu também imaginei que seria um dia muito bom de tendência, porque foi se iniciado, né, startou uma tendência de alta aqui. Foi um dia consolidado, né? Realmente, quando você vê um candle diário assim, você pode ter certeza que o mercado voltou, voltou, ele ficou trabalhando, né, para cima e para baixo até ele fechar aqui. E nesse dia aqui, realmente, assim que ele ganhou essa máxima aqui, esse tende a ser um candle de continuidade, né? Assim que ele ganhou essa máxima aqui, realmente estava claro que
o mercado estava com vontade de subir. E realmente, ó, só dessa máxima para cima já tem 71 pontos. Deram várias entradas muito boas, com trades muito longos. Então, se atentar ao ciclo, né, que você está, se no diário de repente formou, igual aqui, ó, esse eu criei um pouco de expectativa que ia ter essa alta por conta desse candle, né? O pessoal aí que trabalha com candle chama esse candle de martelo, quer dizer o que? O mercado abriu aqui, tentou perder essa mínima e foi rejeitado, fechou aqui. Aqui ele já deu sinal que eles não queriam estar com o mercado nessa região para baixo. E ganhando essa máxima aqui, ele deu a confirmação de que eles queriam que o mercado, né, a precificação do mercado era para cima. Assim também como esse candle aqui. Se ele perdesse a mínima, talvez seria uma reversão. E como ele ganhou a máxima, foi uma continuação. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro aí essa parte dos indicadores. Eu vou começar a gravar os de operacionais, aí a gente já vai ter ali como testar os operacionais e vou ver se eu consigo separar alguns dias de replay também para ficar bem legal. Valeu então, galera, um abraço.